Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, eu tenho 20 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para responder a seguinte pergunta: vale a pena fazer algum vestibular além do que você pretende prestar? Vale a pena fazer mais de uma prova? Mais de um vestibular? Ou a gente foca só em um? Antes de mais nada, eu quero cumprimentá-los, sejam todos bem-vindos, estudantes de todo o Brasil. Olá! Bem, e aí, vocês acham que vale a pena fazer mais de um vestibular? Antes de eu falar a minha opinião aqui pra vocês, eu quero que vocês deixem aí nos comentários pra você. Vale a pena fazer mais de uma prova ou não? Eu quero deixar bem claro que esse vídeo aqui é uma opinião pessoal minha. Obviamente é algo que eu penso, é algo que eu trago pra mim. Então você tem todo o direito de discordar e de pensar diferente. Então, se você pensar diferente, é claro que você pode expor sua opinião aí nos comentários, só não seja agressivo, tá? Bem, já vou resumir aqui essa resposta bem rapidamente. Pra mim, não vale a pena fazer várias provas, ficar focando em vários vestibulares. Pra mim, você deve focar em um objetivo e seguir nele, e eu vou tentar justificar o porquê. Bem, pra mim, quem atira pra muitos lados acaba que não acerta nenhum alvo. Pensa, por exemplo, em 10 copos. Você tem uma jarra de água e o seu objetivo é conseguir encher pelo menos um dos copos até derramar. E aí você tem uma quantidade limitada de água. Você vai lá e coloca 70% da água num copo. Mas aí você não quer deixar os outros vazios. E aí você coloca 5% em um, 2% em outro, 3% no outro até acabar. Você não vai encher nenhum dos copos. Em um deles você vai se aproximar muito de transbordar, mas você não vai, porque querendo ou não você precisou colocar um pouco da água nos outros copos também. É uma metáfora idiota, mas é como eu vejo. Quando você foca em um objetivo só, a sua meta, o seu conteúdo, a sua energia, os seus estudos, a sua dedicação, o seu tempo vai ser todo investido para um único objetivo, para uma única prova, para um único modelo de prova. Por exemplo, eu no meu primeiro e no meu segundo ano de cursinho fazia vários vestibulares que tinham provas aqui em Goiânia e inclusive eu já fiz até vestibular em Minas Gerais, na UEMG, na Estadual de Minas Gerais, que tem o vestibular de medicina, né, para Passos. E assim, mesmo que você fale, eu vou focar no Enem, porque a faculdade que eu quero é pelo Enem, eu vou fazer esses outros aqui só por fazer, só por testar. Mesmo assim, quando você faz esse, eu não vou me dedicar tanto, querendo ou não, você se dedica. Sabe por quê? Porque não adianta você só fazer uma prova, você precisa conhecer a prova, saber o estilo de questão. Então, querendo ou não, você vai querer também ir pra prova, pelo menos sabendo alguma coisa daquela prova, senão você vai se sentir completamente inútil, né? Então, por exemplo, eu queria prestar o Enem, porque é o que eu queria fazer na época, né? Eu ainda tava indecisa se eu queria fazer o UFG ou o UFMG. Então, de qualquer forma, as duas faculdades eram pelo Enem, ou seja, eu focava no Enem. Mas, por exemplo, todo mundo do cursinho fazia UFO, e eu pensava, eu preciso fazer UFO também. Pelo menos é um teste, né? Eu não vou ficar gastando tanta energia, eu não vou estudar, eu não vou sentar, pegar todo o conteúdo programático que cai, estudar um por um como pessoas fazem, se dedicam dessa forma. Eu não iria fazer isso, mas eu também não iria, ignorar totalmente. Por quê? Porque eu iria pagar pra fazer a prova, eu iria lá fazer a prova, eu iria perder o meu tempo, a minha energia fazendo aquela prova. Então também não queria ir sem nada, sabe? Na manga, digamos assim. Então, eu não li os livros literários, mas eu li os resumos dos livros literários. Eu não estudei os conteúdos específicos que caíam na UFO, mas eu dei uma lidinha, eu assisti algumas aulas com conteúdos. Então, querendo ou não, eu gastei um pouco de tempo sim estudando pra UFO. Por exemplo, lá não é só redação dissertativa argumentativo, são vários gêneros e na hora lá eles selecionam 3 gêneros, se eu não me engano, na minha época foi 3 gêneros, pra você fazer um daqueles. Então, eu não podia estudar só redação dissertativa argumentativa. Eu não iria ficar fazendo várias outras redações de vários outros gêneros pra poder melhorar. Óbvio que não. Mas eu queria saber pelo menos, mais ou menos, pra eu, também não zerar. Então, eu lia mais ou menos ali a estrutura do artigo de opinião, a estrutura da carta, a estrutura da narração. Então, querendo ou não, eu investi sim um pouco de tempo nisso. Que talvez se eu tivesse investido 100% do tempo no Enem, talvez teria sido mais rápida a minha aprovação, entende? Mas é muito exagero, Pamela. Foi um vestibular só, você nem estudou tanto assim comparado a quanto você estudou pro Enem. Pois é, mas às vezes a gente não passa, né, no vestibular que a gente quer, no meu
meu caso era o Enem, por uma questão, 2, 3, às vezes você acertando 5 questões a mais, às vezes você tirando 20 pontos a mais na redação, isso te tira ou te coloca dentro da faculdade. Então, todo esforço, todo tempo, toda energia, todo conhecimento é válido. Tudo é importante pra somar aos pouquinhos pra você conseguir transbordar seu copo. E aí tem gente que fala assim, ah, mas eu gosto de fazer outros vestibulares também por uma segunda opção, porque o Enem é só uma vez no ano. Eu entendo que o Enem é só uma vez por ano, mas você acha mesmo que você vai fazer um vestibular por segunda opção? Eu consideraria você fazer por experiência, porque por segunda opção não. Pensa comigo, no meu caso, por exemplo, eu estava estudando os conteúdos do Enem, estudando a prova do Enem, fazendo exercícios voltados para o Enem, resolvendo simulados baseados no Enem, fazendo redações que eram um modelo Enem, com coletâneas modelo Enem. Eu estava literalmente me dedicando ao máximo para o Enem. Se eu não fosse passar no Enem, você acha que eu iria passar, por exemplo, numa UFO da vida que eu não estudei os conteúdos adicionais, que eu não tinha lido os livros que eles tinham passado, que eu não tinha estudado a fundo os tipos de redação lá que eles proporcionavam pra gente, que eu não tinha feito simulados e resolvido questões baseadas naquele estilo de prova, que eu não tinha treinado o tempo, o estilo mesmo da prova? Você acha mesmo? Você acha que... Tem gente que fala assim, ah, mas é por garantia. Eu também pensei assim no meu primeiro e no meu segundo ano, mas pra mim não é garantia, porque se você não consegue passar naquele que você tá se dedicando tanto, aquele que você se dedicou muito menos, provavelmente é nele que você não vai passar mesmo. É óbvio que tem a questão, por exemplo, que às vezes no dia do Enem você pode estar nervoso, pode dar uma dor de barriga, passar mal, não estar bem, receber uma notícia muito forte. Então, é óbvio que tem fatores externos que podem influenciar. Isso eu considero com certeza. Então, é aí que eu falo pra vocês, é aí que vem a minha dica. Se você quiser fazer outros vestibulares, faça, mas faça por experiência, sabe? Não faça assim, ah, porque vai ser minha segunda opção. Não, não vai ser sua segunda opção, porque você tem que se dedicar na sua primeira opção, porque se você não tá passando nem na sua primeira opção, provavelmente você não vai passar na sua segunda opção. E eu não tô jogando praga, eu tô falando da realidade. Se você quiser fazer outros vestibulares, faça por experiência, sabe? Igual no meu último ano, eu fiz a prova da UFO. E inclusive eu me saí bem, mas eu não estudei absolutamente nada. Eu não peguei livro literário pra ler, sabe? Eu não perdi tempo com a UFO. Essa é a questão, eu não perdi tempo. Então, eu me dediquei exclusivamente ao Enem, tive muito mais tempo pra resolver questões, sabe? Por exemplo, tinha gente que estudava comigo lá no meu cursinho e à tarde, né, a gente tinha aula de manhã e à tarde era o tempo da gente estudar. Tinha algumas atividades no contraturno, né, que era à tarde e tal, algumas monitorias, plantões, e tinham aulas específicas para as paulistas, Unesp, FUVEST, Unicamp, e tinha aulas específicas para a UFO também, que eram os vestibulares que normalmente o pessoal daqui de Goiânia faz mais, né, até porque tem aplicação de prova ou aqui em Goiânia ou em Brasília, no caso das paulistas. Então o pessoal fazia bastante. E aí o pessoal saía de manhã da aula, almoçava e assistia essas aulas específicas de tarde. Então pensa, esse tempo que eles estavam assistindo aula, que foi um tempo que eu gastei no meu primeiro e no meu segundo ano de cursinho assistindo aulas pra UFO também, eu poderia, sabe, estar estudando, estar revisando, fazendo exercícios voltados pro Enem e me dedicando mais ao Enem. E além do mais, você fazer um outro vestibular, sem necessariamente, ah, vai ser minha segunda opção, sem essa pressão, fazer tipo, ah, eu quero fazer só pra não ficar um ano inteiro sem fazer uma prova. Eu vou fazer só por fazer mesmo. Isso talvez pode até te ajudar, sabia? Porque te tira a pressão de ser um vestibular que você quer passar, ser um vestibular que você precisa passar, ser um vestibular que você tem que passar, porque você precisa se garantir pra poder ficar de boa no dia do Enem quando você for fazer. Então, você tirar essa pressão provavelmente pode até te ajudar mais do que você perder tempo estudando. E por último, o ponto de vista que eu gostaria de trazer aqui pra vocês é o seguinte. Pensa comigo, eu dei o exemplo da UFO porque foi o vestibular que eu mais fiz, né, além do Enem. Pensa comigo, existem pessoas que estão se dedicando exclusivamente pra UFO. Existem pessoas que estão estudando muito porque querem passar na UFO. Eu estava me dedicando muito ao Enem porque eu queria passar na UFG ou na UFMG. Mas tem gente que o sonho é passar na UFO.
Então a pessoa estava pegando todos os conteúdos que caia na UFO, lendo os livros literários, lendo as análises dos livros literários, resolvendo questões baseadas na UFO, estudando muito humanas, porque na UFO cai muito mesmo humanas, sabe? Arte, filosofia, sociologia, história, geografia. Então se dedicando extremamente a humanas, estudando os outros tipos de redação, estudando carta argumentativa, carta ao leitor, né, sei lá, artigo de opinião, carta de reclamação, estudando os outros gêneros textuais. Então existem pessoas que estão se dedicando, às vezes até mais de 1, 2 anos, sabe, para aquele vestibular específico, resolvendo simulados baseada naquela grade, simulados que tem aquele formato, que tem o mesmo tempo daquela prova, que tem o mesmo estilo de questão, que tem as questões dissertativas que no Enem não vai ter. Então, existem essas pessoas. Provavelmente a chance delas conseguirem passar ou tirar uma nota maior que você é muito maior, né? Porque você que não estudou as mesmas coisas que ela provavelmente não vai conseguir. E cá entre nós, a gente sabe que vestibular, Enem, essas provas em geral, concurso, qualquer prova assim, não é só conteúdo. Se fosse assim, aqueles nerds que a gente fala, cara, como que essa pessoa não passou ainda? Já teriam passado. A questão é que não é só saber o conteúdo, porque se você souber o conteúdo, você passa realmente no Enem, na UFO, na Unesp, na FUVEST, em qualquer vestibular que você fizer. Mas não é só saber o conteúdo. Você precisa saber o conteúdo sim, mas você precisa treinar simulados baseados naquela prova, você precisa conhecer o estilo de prova, você precisa conhecer o estilo de questão, você precisa se adequar e treinar para ver quanto tempo você demora, qual é a melhor forma de resolver aquela prova, se é começar por natureza, se é começar por humana, se é começar por matemática, se é começar pela redação. Você precisa treinar temas de redações parecidos com aqueles que são cobrados, você precisa ler redações nota 1000 daquele vestibular específico que você quer fazer, que você quer prestar. Então não é só saber o conteúdo, por isso que não é assim, se eu não passar no vestibular X é porque eu não vou passar no Enem. Eu vou passar lá porque eu vou passar no Enem. Não é bem assim, porque quando você vai fazer uma prova, não é só você conhecer e ter conhecimento, sabe? E saber a matéria, é muito mais do que isso. Então era isso que eu queria falar com vocês, eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. Eu não tô falando pra você, faça só o Enem, faça só o FUVEST, não estou falando isso. O que eu estou querendo dizer é, se você for fazer outro vestibular, faça por experiência, não faça por pressão. Não fique perdendo tempo. Coloca toda a água da sua jarra em um copo só, porque é muito melhor que um copo só transborde do que você encher vários copos pela metade. Se você quiser a correção da redação semanal, quando eu abrir a caixinha de perguntas lá no story do Instagram, deixa a frase "Eu sou focado". E aí você tem grande chance de concorrer à redação gratuita que rola toda semana lá no Instagram. Não esquece de, inclusive, me seguir lá no Instagram, que é @vestibuleiros. Se você quiser acompanhar minha rotina na medicina também, é só me seguir no meu Instagram pessoal, é @_Pamela Rocha. Não esquece de curtir esse vídeo aqui e de deixar um comentário com a sua opinião, porque eu sempre leio todos os comentários e interajo com todo mundo. Um beijo e tchau!